Nessa semana, separamos um tema muito interessante. Tema este que já aconteceu e que acontece com certa frequência para quem deseja comprar um imóvel através de financiamento habitacional. Você já ouviu falar em laudo da engenharia negada? Você sabe como ele pode impactar no seu financiamento imobiliário? Quer saber mais sobre esse tema? Assista ao vídeo depois da vinheta e fique por dentro. A primeira coisa que temos que ter em mente quando adquirimos um imóvel através de financiamento é que aquele bem na qual compramos fica alienado ou hipotecado à instituição financeira na qual nos concedeu aquele recurso. Basicamente, você é o legítimo proprietário, porém aquele imóvel está alienado a algum banco, seja ele Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander. Isso indifere. O financiamento habitacional tem como sua principal característica que o imóvel adquirido ou o imóvel na qual você quer comprar entrará como garantia de pagamento daquele financiamento. Basicamente é igual ao financiamento de um automóvel, que quando você compra através de um financiamento, no seu documento está descrito que aquele bem está alienado para o banco que financiou. No caso de um automóvel, a garantia de pagamento é o automóvel, e no caso de financiamento imobiliário, a garantia de pagamento é o imóvel na qual você financiou. Uma das taxas cobradas pelas instituições financeiras no momento da concessão do financiamento é a taxa de engenharia. Essa taxa, aqui na nossa região da Grande Florianópolis, tem um valor de R$ 750 e é cobrada antes mesmo da assinatura do contrato de financiamento. Essa taxa tem como objetivo pagar um profissional técnico habilitado, ou seja, um engenheiro, para vistoriar aquele imóvel, para se certificar que ele se encontra dentro dos padrões exigidos pelo normativo daquele banco e que seu estado de conservação, neste caso para imóveis usados, seja aceitável. O engenheiro faz análise completa daquele imóvel, iniciando pelas suas matrículas, se certificando que aquele bem está 100% legalizado com a legislação vigente e o plano diretor daquele município. Também se certifica que o imóvel está dentro dos padrões exigidos pelo banco, pelos normativos do banco, como as confrontações, como a distribuição, como as garantias estruturais e técnicas aplicadas na construção daquele bem. É claro que há uma grande diferença entre um laudo de engenharia de um imóvel usado e um laudo de engenharia de um imóvel novo. No imóvel usado, basicamente o engenheiro certifica que aquele imóvel esteja 100% regularizado e que sua situação estrutural e estado de conservação esteja dentro do aceitável para que ele entre como garantia do financiamento. Já para um imóvel novo, é analisado, além de todos os itens citados acima, se está dentro do normativo exigido pelo banco, como as suas confrontações, padrão construtivo, tubulações de gás, tubulações elétricas, material elétrico, enfim, há uma série de exigências na qual o banco solicita para que aquele bem possa vir a ser aceitado como garantia do financiamento imobiliário. Quando ocorre de um engenheiro recusar o laudo da vistoria daquele imóvel, cabe ao proprietário do imóvel reparar ou regularizar o que foi descrito no laudo de recusa, ou ainda há a possibilidade de fazer uma defesa sobre o conteúdo do laudo de recusa, cabendo ao engenheiro responsável pelo laudo aceitar ou não. 99% dos casos não é aceito a defesa feita pelos proprietários do imóvel. Feitos os reparos solicitados ou a adequação solicitada pelo engenheiro, é solicitado pelo proprietário daquele bem o laudo complementar informando que as benfeitorias se enquadraram nas exigências solicitadas por aquele profissional. Há também uma situação muito mais comum do que a recusa pela questão estrutural ou a legalidade daquele bem, que é a engenharia, o laudo da engenharia vem inferior ao valor esperado pelo comprador e o vendedor. Neste caso, ele é muito mais comum porque cada profissional
profissional tenha uma percepção própria sobre o valor daquele bem e o valor que ele deve entrar como garantia. Esse é o caso típico que impacta diretamente no seu financiamento imobiliário, pois temos que ter em mente que o banco libera de 80% e, nas melhores possibilidades, 90% do valor de avaliação daquele bem. E quanto menor vir o valor de avaliação, menor é o valor de financiamento que o banco vai lhe conceder, aumentando assim o saldo a ser pago para o proprietário como entrada. Neste caso, solicitamos uma reavaliação daquele bem, fazendo uma defesa e explicando que unidades similares àquela tiveram um valor de avaliação maior do que a feita por aquele engenheiro. E aí é cruzar os dedos e torcer para que aquele profissional reavalie aquele bem, aumentando o valor do laudo na qual ele colocou para o valor de venda daquela unidade. As empresas de engenharia terceirizadas pelo banco têm um prazo de 7 dias após a compensação de pagamento da taxa de engenharia e mais 7 em casos de laudo complementar.